som. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor para todos. Vamos iniciar o culto fazendo uma oração ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor, neste lugar. Rendemos nesta manhã louvor e adoração ao Teu nome, Jesus. Tu que és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de acordar, Senhor, de poder viver mais um dia, Pai. E te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de vivermos esse dia, o início desse dia, deste domingo, na Tua casa, na Tua presença, rendendo louvores ao Teu nome, Senhor, em comunhão uns com os outros, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te convido a se colocar de pé, está adorando o nome do nosso Senhor nessa manhã. Senhor, quero viver para o Teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei e em santidade servirei. Minha herança está em Ti. Declare para Ele: te adorar, Senhor, é o meu prazer. Queremos, Senhor, te adorar, Senhor,
neste lugar de vida, que é a tua presença, Senhor. Nós ansiamos pela tua presença em nossas vidas, Pai. Nós queremos a tua presença em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Glória ao nome do nosso Senhor. Vamos continuar adorando a Ele. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se sou forte, se eu sou de pé, Deus me ama. Se sou fraco, se eu sou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto. Você pode agradecer ao seu Deus por isso? Sempre
pode aplaudi-lo. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar aqui o irmão Cláudio e a diaconisa Sabrina para estar orando pelo irmão Cláudio. Diaconisa Sabrina pelo irmão Cláudio. Oremos. Senhor, em Tua presença, nós nos colocamos, Senhor, e Te agradecemos por esse dia, pelas Suas misericórdias, Senhor, que se renovaram nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida do Cláudio aqui, Senhor, nosso irmão em Cristo. Ó Pai, que o Senhor possa continuar direcionando ele, porque eu creio, Senhor, que o Senhor já tem colocado uma palavra no seu coração e que essa palavra, Senhor, venha como semente aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua direção, Senhor. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Que o Senhor possa usar o Teu filho, possa usar o Teu servo de uma forma tremenda e maravilhosa, Senhor. Tudo para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu filho, abençoe a Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Peço à igreja que abre em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos de Eclesiastes mesmo. Amém ou misericórdia? Estou ajeitando a minha bagunça aqui. Vamos lá. Eclesiastes, o significado é aquele que convoca uma assembleia, ou simplesmente um pregador. Algumas Bíblias ela não narra diretamente quem foi o autor de Eclesiastes. E outras Bíblias, que nem a minha, ela diz que o autor é Salomão. Mas o próprio livro de Eclesiastes ele dá dicas que a gente leva a crer que foi Salomão que escreveu o livro. Eu vou ler essas passagens que diz, que leva a gente ao entendimento que Salomão foi o autor. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. É a primeira dica, né? O autor alega ter sido rei sobre todo Israel, tá? Em 1:12. E 1:16, para concluir. O autor era muito sábio. Então, através dessas passagens, a gente leva a crer que realmente foi o rei Salomão que escreveu. Embora não seja muito pacífico isso aí. Em Eclesiastes, irmãos, vemos que certos caminhos levam ao vazio. Como eu disse, o livro foi escrito por Salomão há aproximadamente 3.000 anos atrás. E contém uma análise das suas experiências de vida e uma conclusão sobre o verdadeiro significado da vida. O propósito desse livro, irmãos, é através das experiências de Salomão, nos poupar gerações seguintes do sofrimento e da dor que é viver sem a presença de Deus nas nossas vidas. E Salomão, através dessas lamúrias, desses lamentos dele, ele recorda que
grande parte da sua vida ele viveu longe do Senhor. E quando o rei Salomão foi coroado, ele pediu ao Senhor sabedoria. Isso a gente já conhece. Se tornando o homem mais sábio do mundo. Seu conhecimento, essa sabedoria era tão grande que outros reis, outros líderes de outras nações vinham até ele se aconselhar. E mesmo assim, irmãos, com esse grande conhecimento, com esse grande discernimento, ele mesmo não atentou para os próprios conselhos. Em grande parte da sua vida ele viveu distante do Senhor. Aí o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos, que vale para a nossa vida também, muitos crentes, a gente vê assim, muitos testemunhos fortes na igreja, né? E eu digo para os irmãos, no mundo não há nada de bom, irmãos. No mundo só há dor e sofrimento. Eu, diferente de alguns irmãos aqui que foram criados, vieram para cá de pequenininho, de berço praticamente. Eu nem sempre estive na casa do Senhor. Eu fui conhecer Jesus depois de muito tempo. E se você cresceu dentro da igreja, agradeça muito ao Senhor por isso. Muito sofrimento foi poupado da sua vida. Se você já pensou, assim como eu já pensei, em abandonar, eu te dou um conselho do fundo do coração: não desista. O mundo lá fora é muito pior, irmão. Se está difícil agora, se você está passando por um problema muito grande, lá fora é muito pior. Isso eu afirmo com certeza. Muitos aqui lembram como eu entrei por essas portas, totalmente arrebentado, igual o bagaço que o diabo cuspiu. Horrível, horrível. Entrei aqui, passei por um momento terrível da minha vida. Acho que eu tenho uns 10 anos que eu me converti. Há uns 30 anos que eu vivi nesse mundo sem a presença do Senhor, foi só pancada, só dor e sofrimento. O segundo ponto que eu queria colocar vai ser bem rápido, irmãos, tá? Eu nomeei dessa forma: os prazeres e a riqueza não trazem felicidade. Somente isso não traz felicidade. Abram, por favor, Eclesiastes capítulo 2. A partir do verso 4 eu vou ler alguns. Verso 4. Isso. Eclesiastes capítulo 2, a partir do 4. Diz assim: Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas. Plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverencio as árvores. Adquiri servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei-me mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Em tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta é a minha porção de todo o meu trabalho. Aí a conclusão do que o próprio rei Salomão chega: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e de que proveito nenhum se havia debaixo do sol. O próprio rei Salomão, tu vê que ele, nesses versículos, ele se engrandece, fala que fez muitas coisas, que tinha tudo, que acumulou riquezas. No final ele diz que
tudo era vaidade, não trazia paz ao seu espírito. Quantos são as pessoas que a gente vê que buscam dinheiro, buscam poder incessantemente, e muitos deles até se atentam contra a sua própria vida. Muitos abrem mão de estar na presença da sua família para trabalhar, virar, fazer serão. Inclusive eu já fiz isso também, irmãos. Mas o próprio rei Salomão, ele declara que isso não trouxe alegria para o coração dele, não trouxe paz para o espírito dele. Certo tempo atrás, eu abri mão de trabalhar aos sábados. Meu trabalho é de segunda a sexta. Sábado ainda eu ganhava um pouquinho mais, mas eu abri mão disso, para passar mais tempo com a minha esposa, com a minha família. Porque tu vê que realmente não vale a pena. Muito melhor é passar tempo com a nossa família. Claro que cada um sabe a sua situação, se está difícil, se tem muitas contas para pagar. Mas eu asseguro que dinheiro, poder, fama, nada disso, sem Deus vale a pena. O terceiro ponto que eu coloquei está em Eclesiastes capítulo 3. Vira sua folha um pouquinho aí. Eu botei assim: há tempo determinado por Deus para todas as coisas. Capítulo 3, versículo 1 diz assim, irmãos: tudo tem o seu tempo determinado, e há para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Irmãos, a vida é feita de muitas experiências e de emoções diferentes. O capítulo 3 de Eclesiastes, ele explica isso. Ele explica que há momentos de alegria, tristeza, surpresa, desilusão, sucesso e fracasso. As coisas mudam, elas passam, elas se transformam. Nenhuma situação, crise ou até mesmo de alegria, ela dura para sempre nessa vida. Nossa vida é feita de ciclos. E eu me lembro aqui diretamente o caso do meu irmão João Paulo, que há pouco tempo atrás se encontrava numa situação dificílima. Se eu estiver mentindo, pode me corrigir, meu irmão. Escassez de recursos muito grande. E eu vi essa situação dele de perto, mas Deus tinha um tempo determinado para isso mudar na vida dele. E mudou, irmãos. A aposentadoria dele que não saía, saiu, graças a Deus. Hoje ele está financiando um carro dele, está trabalhando por conta própria, não é isso, irmão? E Deus mudou. Outra situação que me causa muita tristeza, mas eu creio que também vai mudar a situação da nossa irmã Carlinha. Eu ainda olho para cima aqui do altar e lembro dela cantando com a gente, cantando com os varões, cantando no Ministério de Louvor. Irmão, mas eu creio de coração que essa situação dela vai mudar ainda. Que Deus vai mudar essa história também e vai botar ela aqui em cima de novo, louvando e adorando a Deus com a gente. Eu mesmo, irmãos, como eu falei antes, quando eu vim para Jesus, eu estava em depressão, trancado num quarto, vindo de um relacionamento que não deu certo, desempregado. Mas Deus mudou a minha história também. Comecei a me dedicar à casa do Senhor e Deus foi colocando a minha vida toda no lugar. O tempo de sofrer daquela época, da depressão, do desemprego, passou. Deus colocou uma esposa maravilhosa no meu caminho. Deus me deu um novo emprego.
Hoje eu estou na iminência de ser pai, como vocês sabem, daqui a alguns meses, se Deus quiser. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que a vida muda, o ciclo muda, há tempo determinado para todas as coisas. Se hoje você está passando por um momento difícil, de crise, tenha certeza no seu coração que vai acabar essa crise. Vai vir tempos melhores para vocês e depois virão outras crises, que a nossa vida é assim. Para concluir, irmãos, as pessoas procuram sentido para a sua vida em coisas passageiras, como eu falei: conhecimento, dinheiro, prazer, trabalho, popularidade. E quanto mais elas procuram, mais elas descobrem que tem tão pouco. Não se pode alcançar a verdadeira felicidade sem o Senhor. Nada disso tem valor simplesmente puro. Só dinheiro, só poder, nada. Se o Senhor não estiver com a gente, o verdadeiro propósito da vida é conhecer a Deus, honrá-lo e entender o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Foi assim na vida de Salomão também, irmãos. Para finalizar, eu queria que vocês abrissem pela última vez Eclesiastes 12, versículo 13, que é a conclusão do rei Salomão, né? Lá no finalzinho, penúltimo versículo. Aí Salomão declara assim: depois de tudo isso, de todo o livro de Eclesiastes, dessas lamúrias, desses lamentos, ele chega à seguinte conclusão: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Vou ler mais uma vez, irmãos. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eu convido a igreja para abaixar a cabeça, para a gente orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, que a gente possa, Senhor, compreender essa mensagem, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que a gente possa, meu Deus, ter o verdadeiro propósito da nossa vida, Senhor, que é conhecê-lo, que é honrá-lo, que é, meu Deus, prosseguir em conhecer o Senhor, entender o seu propósito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua nos abençoando, continua, meu Deus, nos dando sabedoria para continuar essa caminhada, para fazer o seu ID, para, meu Deus, pregar a sua palavra para quem o Senhor colocar no nosso caminho. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra abençoada, né, irmãos, no nosso coração nessa manhã. Eu estava ali refletindo no que o Cláudio estava falando, sobre há tempo para tudo. E às vezes a gente usa isso de uma forma tão, como se fosse uma coisa tão comum, como se o tempo fosse algo tão comum, né? Como se as oportunidades fossem coisas tão comuns, assim, é tão comum, é tão qualquer. Quando ele estava falando aqui sobre isso, sobre a vida, como a vida dele mudou, como ele deu o exemplo do João, e todos nós temos isso. Se a gente parar para pensar nessa manhã, sobre tudo que o Cláudio falou nessa manhã, foi algo muito rápido, mas algo muito concreto. Porque às vezes Deus está nessas simplicidades para dizer para a gente o finalzinho que Salomão falou. O final é obedecer. O final é temer. O final é Deus sobre tudo. Nós temos tempo, estamos aqui com esse tempo. Deus está nos dando tempo. A minha avó, a mãe do meu pai, ela está com 90 anos, ela está internada. Peço até oração aos irmãos pela vida dela.
ela começou a querer parar de comer, né? Tipo, ela está num processo de luto, ela perdeu 2 filhas, num processo muito, além do susto que ela teve com meu pai, né? Em 2020, que quase faleceu. Um pouco depois, minhas 2 tias vieram falecer. Então, isso, a minha avó entrou num processo de luto. E de um tempo para cá, ela começou assim, a diminuir a comida, diminuir. Ela diminuiu tanto que ela foi parar no hospital por falta de sódio no organismo. Então, a gente vai avaliar essa vida. Ela está com 90 anos. Uma serva de Deus, que tinha toda a sabedoria de chegar lá em casa e falar de Jesus para a gente, mesmo sem saber ler. Tinha toda a sabedoria de conversar com meu pai e com a minha mãe quando eles estavam num conflito do casamento, mesmo sem ela saber ler. Mesmo ela tendo sido abandonada pelo seu marido com 10 filhos, ela ainda tinha algo para dar, porque ela tinha o Senhor. O tempo, as oportunidades, olha como elas são importantes. O Cláudio falando, eu falei, meu Deus, é verdade. Há tempo para tudo, incluindo agora. Esse tempo de estar aqui nessa manhã é um tempo que Deus reservou para nós. Aquele tempo que da correria da semana a gente não está conseguindo, às vezes não consegue ler a Bíblia, às vezes não consegue um tempo de orar, porque deveríamos. Porém, a gente tem largado esse tempo tão precioso, o tempo de estar na presença de Deus tão precioso, a gente tem abandonado, ou simplesmente não dado o valor que realmente ele merece. Porque às vezes a gente está ouvindo o pregador e a nossa mente vai lá para longe, aí pensa em qualquer outra coisa. A gente tem que começar a treinar. Não, eu estou aqui, eu tenho que estar aqui. Se eu estou com meu filho, eu tenho que estar com o meu filho. Se eu estou com meu marido, eu tenho que estar com o meu marido. Se é hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Porque assim ele disse, a palavra, ela não mente. Há tempo para tudo. Tempo sim de sentar e ver um filme, tempo sim de conversar com a esposa, tempo sim de conversar com o esposo, tempo sim de brincar com o filho, tempo sim de ler a palavra de Deus, tempo sim de estar na casa do Senhor. Há tempo sim para todas as coisas debaixo do céu. Lá o tempo é diferente, mas aqui é o nosso tempo e ele é completamente precioso. Aqui quando eu morava na vila, vou terminar, irmãos, é só meio que quase um desabafo, né? De algo tão importante que foi para mim essa palavra, mexeu comigo. Eu aqui na vila, poucas vezes, eu passei momentos muito difíceis de depressão, muito difíceis mesmo, dificílimos. E dificilmente, às vezes, eu ia no quintal para olhar para o céu. Dificilmente. Irmãos, tinha dia que eu acordava, eu levantava e fazia exatamente as mesmas coisas, a mesma coisa. Era quase que cronometrado. Primeiro que eu já não tinha muita vontade de levantar. Eu não tinha muita vontade de sair da cama. Então, sair da cama era uma luta. Eu saía da cama e eu fazia exatamente um cronograma de tudo que eu tinha para fazer. Eu ia até o portão porque eu tinha que botar o Miguel para a escola, então eu tinha que abrir o portão, porque senão o meu portão não era aberto. Então eu não olhava para a rua, eu não via o vizinho. Eu passava dias, às vezes eu só saía aos domingos para vir para a igreja. Era o dia que eu botava o pé para fora do meu portão. Então nem no quintal lá atrás eu ia para olhar o céu. E eu lembro que no período da pandemia, uma das coisas que Deus fez eu refletir foi no momento que eu estava orando no meu quarto, que era um lugar muito pequeno, um 3x3 aí da vida. E era um espacinho que sobrava entre o guarda-roupa e a cama e a minha janela aberta. O período da pandemia foi muito sol. Eu sei porque foi isso que Deus me fez ver. Eu lembro que eu ajoelhava naquele chão, meu pai internado, e o que me restou, irmãos, foi buscar o Senhor. Eu lembro que eu ajoelhava ali naquele chão, botava meu rosto. Quando eu levantava, eu conseguia ver o céu. E eu lembro que por várias vezes eu encostava naquela janela e eu olhava para o céu. Aquele céu azul, azul, muito azul. E, irmãos, precisou vir uma pandemia, precisou meu pai estar internado para eu parar e ver o céu. Hoje,
eu mudei de casa, né? Estou morando num apartamento, mas tem um quintalzinho. Então eu consigo sair da sala e eu faço isso, irmãos, todos os dias. Eu saio, paro na grade e fico um períodozinho ali olhando para o céu. Olho a grama, olho os apartamentos dos outros, a cortina, a cor da cortina, que essa é a mania, né? De interiores, olho tudo. Vou olhando, mas eu paro para olhar o céu. É o tempo precioso, porque um dia eu não dei valor a olhar para o céu. Então hoje eu paro para olhar para o céu. Essa manhã eu tenho certeza que foi o que Deus falou comigo. Isso é um testemunho para o Cláudio, que essa palavra veio diretamente do trono do Senhor para nós nessa manhã. O tempo para nós é algo muito, muito precioso. Então vamos aproveitá-lo da melhor forma possível, amém? Nós vamos orar para terminar, vamos para o café e depois vamos voltar para a EBD. O relógio aqui está um pouquinho adiantado, então vocês podem confirmar para mim? 9h33, então a gente volta umas 10h10, tá bom? Tá? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Deus, que palavra poderosa. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se preocupa conosco, porque o tempo está passando muito rápido. Hoje já são 15 de janeiro de 2023. Jesus, a tua palavra nos ensina que o tempo seria acelerado por amor a nós, porque os tempos são maus. Então, Senhor, que venhamos aproveitar cada dia, cada oportunidade, cada olhar, cada abraço, cada beijo, cada palavra, cada versículo, Senhor, que é dito nesse lugar, cada versículo que é lido em casa, Senhor, nos incentiva cada dia mais, Senhor, a buscar a tua face, porque é esse o ponto. Jesus está voltando e nós temos que estar abraçados com esse tempo que nos resta para aprendermos a viver como viveremos no céu, porque aqui é um aprendizado, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Obrigado pela vida do teu servo Cláudio, Senhor, que o Senhor usou nessa manhã para falar conosco, para nos despertar. Que o tempo é agora, Senhor. O dia para se viver contigo é hoje. É esse o momento. Muito obrigado por essa palavra tão poderosa. Nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.